Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre a teoria cinética dos gases. Você está vendo no vídeo aqui no fundo aquela animaçãozinha que a gente já conversou em outras aulas. O que acontece? As moléculas do gás se movem ali dentro com uma certa velocidade, colidem com as paredes do pote gerando uma certa pressão. E detalhe, se as moléculas estão se movendo, elas têm energia de movimento que é a chamada energia cinética, igual a gente já estudou lá nas aulas de dinâmica. Só que nos gases, a gente usa uma equação um pouquinho diferente para tratar da energia cinética e é isso que a gente vai ver hoje bem direitinho. Se a gente comparar o assunto dessa aula com as outras aulas que a gente já estudou, esse assunto especificamente cai um pouquinho menos para a gente em prova, porém, pode aparecer justo na tua prova, então vamos dar uma olhada bem direitinho, tá certo? Vem aqui comigo, vamos começar. E a gente vai começar a teoria cinética dos gases falando um pouquinho sobre a pressão de um gás. A gente já sabe que a pressão de um gás é causada pelas pancadinhas que as moléculas dão nas paredes do pote. Agora, eu vou colocar para vocês a equação que a gente usa para calcular a pressão. Quem é a pressão de um gás? A pressão é a massa das moléculas de gás que eu tenho ali, vezes a velocidade média das moléculas elevado ao quadrado, dividido por 3 vezes o volume que o gás ocupa, tudo bem? Pessoal, eu não vou entrar em detalhes de dedução dessa equação para vocês, porque foge ao que a gente precisa para vestibular e para a prova do Enem, tá certo? Eu só quero que vocês saibam o quê? Que a pressão de um gás é dependente da quantidade de gás que tem ali, da velocidade com a qual as moléculas se deslocam. Detalhe, né? Quanto mais gás eu tenho, maior o número de colisões. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a pressão. Outra coisa, né? Quanto mais rápido as moléculas se movem, maior a intensidade da força que elas fazem na parede do recipiente. Então, quanto maior a velocidade das moléculas do gás, maior é a pressão também. E por último, a gente pode dizer o quê? Que quando o gás está num pote bem pequenininho, ou seja, quando o volume é pequeno, a pressão é grande. Então eles são inversamente proporcionais, tá certo? Aí o que acontece? Você só vai usar essa equação para determinar a pressão quando a questão te passar informações de massa, velocidade e volume. Mas a gente nem vai entrar nesse mérito porque, como eu te disse, é muito raro aparecer isso no vestibular. Agora, tem uma análise que eu quero fazer com vocês, que é da energia cinética total das moléculas do gás. Pessoal, então olha só, eu vou jogar para vocês aqui algumas moléculazinhas de gás. Vou parar um pouquinho essas moléculas e a ideia é a seguinte. Se eu sei que essa molécula tem uma energia cinética de 10 joules e essa molécula tem uma energia cinética de 10 joules, eu posso dizer o quê? Que a energia cinética total desse gás, nesse caso, daria para a gente 20 joules, tudo bem? Bom, nenhum mistério até aí. Agora eu quero ver com vocês bem direitinho como que a gente faz para calcular essa energia cinética. Primeira coisa que a gente sabe, olha só, se a gente pegar esse gás, colocar as moléculazinhas para se mover de novo e começar a aumentar a temperatura, percebe que eu acendi o fogo ali. Aos pouquinhos você começa a perceber que essas moléculas passam a correr mais. Se elas correm mais, elas têm mais velocidade, e se elas têm mais velocidade, elas têm mais energia cinética. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que com o aumento da temperatura, eu tive um aumento da energia cinética. Eu quero te mostrar agora a equação que a gente usa para calcular a energia cinética total do gás. A energia cinética total pode ser dada por 3 meios de P vezes V, ou pode ser dada também por 3 meios de nRT. Nossa, Coelho, mas de onde vêm essas equações? A ideia é a seguinte, a gente sabe que energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, a gente percebe que nessa relação eu tenho mv quadrado. Na da pressão eu também tenho mv quadrado. Então, se a gente brincar um pouquinho de matemática, substituindo uma equação na outra, a gente chega que energia cinética é 3 meios de P vezes V. E, como P vezes V é a mesma coisa do que nRT, eu posso usar a equação de cima ou a de baixo. Mas eu também não estou preocupado com dedução de equação. Eu preciso que você consiga analisar as equações. Por exemplo, uma conclusão fundamental para a gente é saber o quê? Que quanto maior a temperatura do gás, maior vai ser a energia cinética total das moléculas, tudo bem? Agora, é muito comum
Quando aparece isso, eles falarem da energia cinética média por molécula, ou seja, de cada uma delas. Vamos voltar lá para aquela nossa animação. Agora olha só, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para vocês ali 3 moléculazinhas de gás e vou te dizer o quê? Que se elas têm energia de movimento, elas têm energia cinética. Agora, se eu te disser o seguinte, que a energia cinética total desse gás é, por exemplo, 30 joules. E eu tenho 3 moléculas ali, você vai chegar numa conclusão que para você vai ser bastante óbvia. Se o total é 30, quer dizer que eu tenho 10 joules para essa, 10 joules para essa e 10 joules para essa daqui, tudo bem? Aí, que conclusão que a gente tira? Que se eu quero a energia cinética de uma molécula, é só a gente pegar a energia cinética total que eu tenho do gás e dividir pela quantidade de moléculas que eu tenho ali, tudo bem? Agora, para a gente achar a energia cinética de uma molécula, existe uma equaçãozinha que eu quero te mostrar, vamos lá? A energia cinética de cada molécula do gás é dada por 3 meios de K vezes T. Pessoal, esse K que está aqui é uma constante chamada constante de Boltzmann. O valor dela é 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin, tudo bem? Agora, não é esse o foco principal que eu quero com vocês. Vamos lá, olha para a equação. Quando eu quiser a energia cinética de uma molécula só, eu uso essa expressão, 3 meios de uma constante vezes a letra T. T é a temperatura do gás. O que eu quero que você perceba? Que a única variável que existe aqui é a temperatura. Então, a gente tem que saber para o nosso vestibular, a gente tem que saber para a prova do Enem que a energia cinética de cada molécula de um gás é função exclusiva da temperatura, ou seja, ela não depende do tipo de gás. Agora, eu quero voltar com vocês lá para aquela animação para te mostrar um detalhe importante. Pessoal, a ideia é a seguinte, eu vou jogar para vocês aqui algumas moléculazinhas azuis. Percebe que a temperatura indicada para a gente no termômetro é 300 Kelvin. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o tipo de molécula, percebe que mudou a cor da bomba, e vou jogar algumas moléculazinhas ali para você também desse outro gás. É nítido para você que as moléculas vermelhas estão correndo mais do que as moléculas azuis, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar um pouquinho essas moléculas. Agora a minha pergunta é a seguinte, se eu pegar uma moléculazinha aqui dessa, da moléculazinha azul, que é a maior, que é a mais pesada, e uma moléculazinha dessa, que é a vermelhinha, que é a mais leve, e te perguntar, as energias cinéticas dessas duas moléculas são iguais ou diferentes? Bom, a gente tem que lembrar do que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar que a energia cinética de cada molécula depende só da temperatura do gás e de mais ninguém. Então volta lá para a animação. Observa lá no termômetro, ó, a temperatura 300 Kelvin é a mesma para todo o gás. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que se as temperaturas das moléculas são iguais, as energias cinéticas são iguais. Daí você vai me dizer, Julio, peraí, mas quando eu coloco as moléculas para se movimentar, o que você percebe nitidamente? Pô, as vermelhas correm muito mais do que as azuis, então como que eu posso dizer que se a velocidade é maior, elas vão ter a mesma energia cinética? Não ficou estranho isso aí, Coelho? Não, não ficou não. Eu só vou pausar de novo aqui para vocês e vou escrever aquela equação lá da mecânica que a gente aprendeu para energia cinética. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí, se a gente olhar para as moléculazinhas vermelhas, a gente sabe que elas têm uma velocidade maior do que as azuis. Poxa, mas então como que elas vão ter a mesma energia cinética, como eu te falei? É porque elas têm velocidade maior, porém elas têm massa menor. Então, conclusão importantíssima, pessoal. Olha só, um tipo de gás ou outro não influencia para a gente na energia cinética das moléculas. Conclusão, a energia cinética de cada molécula não depende do tipo de gás, ela depende exclusivamente da temperatura do gás, tá certo? Como a gente viu aqui na equação, olha só, que a energia cinética de uma molécula, de cada molécula, depende exclusivamente
da temperatura absoluta do gás e de mais ninguém. Agora, existe uma última expressão que eu quero te mostrar, da chamada velocidade média quadrática. Nossa, com esse nome até assusta. É um nome feiozinho sim, mas essa velocidade média quadrática, ela vai te dar o quê? Simplesmente a velocidade das moléculas do gás. A equação que a gente vai usar é essa aqui, que é a raiz quadrada de 3 vezes R. Esse R era aquela constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura do gás, dividido pelo emissão, que é a chamada massa molar, tudo bem? Massa molar está relacionada com o tipo de gás. Então, por exemplo, a gente acabou de ver ali na animação que mesmo com temperaturas iguais, as velocidades eram diferentes. Por quê? Porque nas moléculas azuis eu tinha moléculas de massa maior. Como a massa molecular delas era maior, significa o quê? Que elas tinham que correr menos, a velocidade é menor. É inversamente proporcional à raiz quadrada, tudo bem? Então, de novo, o tipo de gás influencia na velocidade das moléculas, mas não influencia na energia cinética. A energia cinética das moléculas depende só da temperatura do gás. Já a velocidade não, né? A velocidade depende da temperatura do gás. Quanto mais quente está o gás, maior a velocidade. Mas também depende da massa das moléculas de gás. Depende se é um gás mais leve ou um gás mais pesado. Daí você vai dizer, Julio, mas e esse R aqui? Lembra, o R é uma constante, aquela constante universal dos gases, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar essas informações que a gente acabou de estudar para resolver um exercício. A seguir, EH2 e EO2 e VH2 e VO2 são respectivamente as energias cinéticas médias e as velocidades médias das moléculas de uma amostra de gás H2, que é o hidrogênio, e outra de gás O2, ambas em temperatura de 27 graus Celsius. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os valores das energias cinéticas médias e das velocidades médias das moléculas de H2 e O2. Bom, pessoal, olha só, voltando, o que ele quer fazer para a gente? Ele quer comparar as energias cinéticas do hidrogênio e do oxigênio e quer comparar a velocidade das moléculas de hidrogênio e oxigênio. Para isso, ele deu uma informação bem importante. Ele falou que ambas estão na mesma temperatura, ou seja, estão a 27 graus Celsius. Então vamos anotar essa última informação. Olha lá, eu sei que a temperatura do hidrogênio é igual à temperatura do oxigênio, que é 27 graus Celsius, tudo bem? E agora, vamos usar essa informação que a gente tem e também nossos conhecimentos lá da química para definir a relação entre energia cinética dos dois gases e entre velocidade dos dois gases. Bom, primeiro em relação à energia cinética. A gente viu que a energia cinética de cada molécula do gás é dada por 3 meios de K vezes T. Aí essa equação diz pra gente que a energia cinética é 3 meios de K. K é uma constante. E T é a temperatura do gás. Então a gente sabe que a energia cinética depende só da temperatura do gás. E como as temperaturas são iguais, então a gente pode afirmar que a energia cinética do hidrogênio e a energia cinética do oxigênio são iguais. Por que elas são iguais mesmo? Porque as temperaturas são iguais e a energia cinética depende só da temperatura, tudo bem? Então, de cara, a gente já elimina a alternativa A e a alternativa B, tudo bem? Agora, em relação à velocidade das moléculas. A gente viu que a velocidade das moléculas é dada pela raiz quadrada de 3RT dividido pelo emissão, que é a massa molar. O que acontece, pessoal? Vamos por partes ali. O 3 é um valor constante, o R é uma constante, e nesse caso as temperaturas são iguais. Então, essa parte de cima não serve nesse exercício para a gente diferenciar a velocidade. Agora, o que acontece? O gás hidrogênio e o gás nitrogênio, eles têm massas diferentes, então eles vão ter velocidades diferentes. Isso já serve para a gente eliminar a alternativa D, que dizia que as velocidades são iguais, tudo bem? Agora sobraram só duas para a gente analisar. Agora, pessoal, para resolver legal esse exercício, é importante que a gente tenha uma base de química. Olha só, a massa molar do hidrogênio. Cada mol de átomo hidrogênio tem massa de 1 grama. Como eu tenho H2, significa que a massa molar vai ser para a gente 2 gramas por mol, tudo bem? Agora, a massa molar do gás oxigênio, que é o O2. O que acontece?
1 mol de átomos de oxigênio equivale para a gente a uma massa de 16 gramas. Agora, como é O2, fica 16 vezes 2, vai dar para a gente 32 gramas por mol, certo? Conclusão. O gás oxigênio tem uma massa molar maior, tudo bem? E se a massa molar é maior, se o gás oxigênio é mais pesadão, a velocidade dele vai ser menor. Conclusão, a gente pode dizer que a velocidade do gás hidrogênio é maior do que a velocidade do gás oxigênio. Colheu de novo, por que mesmo? Porque a gente sabe que o gás oxigênio tem uma massa molar maior. E se a massa molar do oxigênio é maior, a velocidade das moléculas vai ser menor, tudo bem? E aí, a alternativa que diz que as energias cinéticas são iguais e a velocidade do gás hidrogênio é maior do que a do gás oxigênio é a letra C, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre teoria cinética dos gases. Foi uma aula bem mais difícil do que a gente está acostumado. Para nossa alegria, esse assunto não costuma pintar muito, só que é importante que você saiba, porque pode ser justo o assunto cobrado na tua prova, tá certo? Agora, se a gente comparar com as aulas passadas, eu posso te dizer tranquilamente que as aulas de gases, por exemplo, aparecem muito mais para a gente em prova. E detalhe, as próximas aulas todas, até a gente finalizar a termologia, são essenciais. Elas sim aparecem muito mesmo, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Tchau e até lá.